Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa. Estou hoje na companhia da nossa queridíssima intérprete, Carmen Gabriela, e hoje vamos fazer a análise de um fragmento de texto, o artigo de divulgação científica. E também vamos estudar um pouquinho o emprego da citação direta, citação indireta e refletir sobre a importância da referência bibliográfica de um texto. Então, vem comigo. Quero te convidar a refletir aqui a respeito de um estudo científico. O que pode motivá-lo? O que motiva alguém a fazer um estudo como esse? E depois, qual é a necessidade de divulgar um estudo científico? Pois bem, todo estudo científico parte de uma hipótese, de uma dúvida, de um questionamento que tende ou não a ser confirmado. Então, tudo isso que nós temos hoje, toda a ciência, toda a tecnologia, as vacinas, tudo isso partiu de alguma hipótese, de alguma possibilidade. E é claro que em tentativas imensas para obter uma fórmula eficaz para uma vacina, por exemplo, muitas falharam, mas falharam para que outras pudessem dar certo. Então, esses estudos que aparentemente não dão certo também são importantes. E eles precisam ser divulgados para que outros estudiosos tomem notícia e façam novos estudos considerando já aqueles dados. Então, o resultado de um estudo, seja ele qual for, é um novo dado para novas hipóteses e novos estudos. O artigo de divulgação científica é um gênero textual argumentativo que enfoca teorias, investigações, pesquisas e comprovações científicas com o propósito de divulgar informações relacionadas a estudos e ao desenvolvimento científico de um dado assunto. Nas universidades, por exemplo, muitas pessoas estão fazendo ciência, estão realizando estudos, mas nem toda a população sabe do que está acontecendo nesses bastidores. É aí que chega o artigo de divulgação científica, um texto que vai divulgar para a população, para os meios de comunicação, como esses estudos estão sendo desenvolvidos, onde eles já chegaram, quais avanços, quais retrocessos, de repente, encontraram a partir daquele dado. Nós vamos ler um trecho de um estudo que foi divulgado no nosso material. Vejam só, para além do mito e da caverna. Linguista formado na USP, Nóbrega começou sua carreira acadêmica estudando como foram formadas as palavras compostas, como limpa-vidros, peixe-espada, etc., em diversas línguas, e quais eram as características mínimas necessárias para a formação delas em qualquer idioma. No doutorado, seu foco passou a ser como os seres humanos puderam ampliar consideravelmente seu vocabulário, um campo conhecido como biolinguística. O contato com o professor Miyagawa começou a partir desse trabalho. Ao tentar compreender como desenvolvemos o que chamou de competência lexical, o conhecimento e capacidade de utilizar o vocabulário para formar sentenças em um idioma, o linguista mergulhou mais fundo nas origens da linguagem, na tentativa de desvendar como ela se desenvolveu no contexto da evolução. Um mistério ainda não solucionado pela ciência e que intriga pesquisadores no mundo inteiro. Há razões para se admitir que as bases cognitivas para o desenvolvimento de uma consciência simbólica estavam disponíveis desde o surgimento do Homo sapiens, há cerca de 200 mil anos atrás. Afirma ele ao reiterar que descobertas recentes indicam que os neandertais, uma espécie humana extinta, também eram dotados de consciência simbólica. Essa matéria foi publicada originalmente no Jornal da USP, na data de 21 de março de 2018.
Produtor Pacheco, e o título do texto é Arte Rupestre pode ajudar a entender como linguagem humana evoluiu. Bem, um texto como esse pode ser encontrado em revistas científicas, em jornais, espaços educacionais como faculdades, cursos, escolas, porque eles estão a serviço do povo e querem instruir de alguma forma. O objetivo de um artigo de divulgação científica é informar, então, sobre uma pesquisa, em quais são relatados fatos e possíveis comprovações sobre essas questões que foram levantadas, que suscitaram o estudo. A linguagem utilizada é empregada conforme a norma padrão da língua e de forma objetiva. Ou seja, tem que ter aquele cuidado em como a língua portuguesa está sendo empregada e de forma clara, objetiva, para que o leitor possa compreender. Há o interesse de popularizar o conhecimento científico sem perder sua essência acadêmica. Então, por isso que é preciso usar os nomes técnicos nesse tipo de texto, o que pode, às vezes, dificultar um pouquinho a compreensão de qualquer leitor, mas vejam que há sacadas no texto em que, por exemplo, ele usa uma palavra como Neandertal, nós vemos agora, mas em seguida uma breve explicação sobre esse termo. Ou seja, é uma forma também de auxiliar o leitor nesse processo. Uma forma de comprovar as afirmações do estudo é a inserção de citações ao longo do texto. Elas podem ser diretas ou indiretas. As citações indiretas também são chamadas de paráfrases. E olha só a importância desse tipo de recurso no texto. Ele confere uma veracidade, a respeito dos fatos que estão sendo apresentados. Observe aqui um fragmento em que há uma citação direta. Ela é introduzida pelas aspas. As aspas indicam a transcrição de uma fala ou de uma escrita de alguém ou de algum livro, de algum estudo. Nesse caso, é uma transcrição a respeito do que a voz de autoridade, o linguista Nóbrega, disse. Vejam aí na terceira linha circulado. Afirma ele. O pronome ele está retomando esse linguista citado nos parágrafos anteriores. A citação indireta acontece quando eu tenho uma paráfrase, ou seja, quando eu digo com outras palavras, mas mantendo o mesmo sentido. Vejam aqui, por exemplo. Segundo o linguista da USP, pode-se considerar que há aproximadamente 200 mil anos, as bases cognitivas para o desenvolvimento de uma consciência simbólica já estavam disponíveis. Para se ter uma ideia, desde o surgimento do Homo sapiens. Então veja que o texto ele foi reescrito com outras palavras, mas manteve o sentido original da fala do linguista. E para a gente concluir, as referências. No final de um texto, você notou que eu li, e estou reproduzindo agora aqui na tela mais uma vez, o dado a respeito de quem escreveu esse texto, o nome desse texto, onde ele está publicado. Isso é muito importante para validar esse artigo de divulgação científica, de fato, como um texto que não é fake news, que é fruto de um estudo, de uma pesquisa. Então, a referência é importante para pontuar a base da qual as informações do seu texto foram retiradas. Ela serve como uma forma de validação e de dar os créditos aos autores responsáveis pela ideia inicial. Bem, nós estudamos brevemente aqui um fragmento de um artigo de divulgação científica e lá no portal Conexão Escola tem uma atividade relacionada a essa nossa videoaula. Que tal acessá-la e ficar por dentro desse assunto? Eu espero você em nosso próximo encontro. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.